dia, pessoal. Hoje a nossa aula vai falar sobre conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos nada mais são do que grupos de números que possuem a mesma característica. É isso mesmo. São números que foram agrupados por possuírem uma característica em comum. O nosso primeiro grupo de números é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele é representado pela letra M e a característica dele é ser inteiro no sentido de não ter vírgula e ser positivo. Então, todos os números que são inteiros, que não têm vírgula e são positivos, estão aí dentro do nosso grupo do conjunto dos números naturais. Nosso segundo grupo é o grupo dos números inteiros. Esse grupo dos números inteiros, vocês não vão precisar se ater muito a eles, porque vocês vão se aprofundar mais neles no nosso segundo ano lá do sétimo ano, né? Nosso segundo ano do ciclo. Mas a gente precisa de falar deles agora para vocês terem a noção, para a gente ter uma sequência lógica na nossa didática aqui. Qual que é a característica deles, professor? A característica dos números inteiros é ser negativo. Isso, essa é a característica dos números inteiros, ser negativo. Como vocês estão vendo aí, essa circunferência aqui, azul mais clara, ela é um pouquinho maior que essa verde aqui, tá vendo? Por que, professor? Porque os números naturais, eles são menores do que os números inteiros. Menores no sentido de quantidade, pessoal, não de valor absoluto. Como é isso, professor? Os números naturais, eles só comportam os números inteiros positivos. Já os números inteiros, eles comportam conjunto os números negativos e os números positivos. Então, ele tem uma quantidade maior de números, tá bom? Por isso que a circunferência, o círculo, está um pouquinho maior, porque além de comportar os números negativos, os números inteiros também comportam os números positivos. O nosso terceiro conjunto, nosso terceiro grupo de números, é o grupo dos números racionais, representado pela letra Q, certo? Esses números racionais, a característica deles é o que? Ser fração e número decimal. Olha lá, fração, 1/3, 2/3 e número decimal. Professor, eu não sei o que é um número decimal. Número decimal são aqueles números que têm na sua composição uma vírgula. E isso significa que eles estão compreendidos entre dois números inteiros, entre dois números que não têm vírgula, tá bom? Então, tudo que tiver vírgula, todos os números que tiver na sua composição uma vírgula, é chamado de número decimal. E os números fracionários são aqueles números que vocês já sabem que tem um numerador, que fica na parte de cima, e um denominador, que fica na parte de baixo. Os números racionais, portanto, englobam tanto as nossas frações, quanto os nossos números decimais, quanto os nossos números negativos, quanto nossos números positivos, porque a circunferência, o círculo dele está bem maior, então ele está abarcando todos esses números, tá bom? Professor, e o que são esses números? Esses números que estão aqui, dentro de cada conjunto, eles são chamados de elementos. Esses elementos fazem parte dos nossos conjuntos e a gente representa eles fora das chaves. Por que, professor, que o senhor está falando de chaves? É porque vocês vão estudar subconjuntos e os subconjuntos, eles são representados dentro das chaves. Para vocês não fazerem confusão, a gente está colocando aqui que quando for representar elemento, esses elementos têm que estar fora das chaves. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Então, olha só, pessoal. Quais são os meus elementos do conjunto dos números naturais? São
todos esses números aqui, ó, que são inteiros e positivos. E quais são os elementos do meu conjunto dos números inteiros? São os números negativos e os números positivos e que são inteiros, que não tem vírgula. Só fazendo uma diferenciação, quando eu falo de conjunto dos números inteiros, eu estou falando do conjunto dos números que comportam os números negativos e os números positivos. Quando eu falo de número inteiro, eu estou falando de número que não tem vírgula, tá bom? Só para vocês não fazerem confusão. Quais são os elementos do meu conjunto dos números racionais? São os números negativos, são as frações, são os números decimais e são os números positivos. Então, o meu conjunto dos números racionais, que é essa circunferência branca aqui, ó, ela é mais abrangente, ela abrange todos os outros números, tá bom? Como fração, número decimal, número negativo e número positivo. Só uma informação, pessoal. Todas as vezes que eu representar um conjunto com um asterisco, tá? Esse aqui, ó, esse N é o conjunto dos números naturais. Todas as vezes que eu representar esse conjunto, qualquer conjunto com um asterisco, significa que eu estou excluindo o zero dele. O zero não vai aparecer nesse conjunto, tá bom? Então, por exemplo, se eu quisesse representar aqui os números naturais e colocasse um asterisco aqui, eu teria que excluir o meu zero. Se eu colocasse nos conjuntos dos números inteiros, um asterisco, eu teria que excluir o meu zero. E se eu colocasse um asterisco aqui, ó, no meu conjunto dos números racionais, eu teria que excluir o meu zero. Então, quando eu represento um conjunto com um asterisco, é porque eu não quero representar o zero, eu quero excluir o zero, tá bom? Professor, como é que eu relaciono elemento e conjunto? Como eu comparo um elemento com um conjunto? É fácil, olha só. Elemento e conjunto, eu utilizo o meu símbolo de pertence e não pertence, que é um ezinho. Olha só, elemento começa com E, pertence, o símbolo é um E. Então fica fácil de você lembrar. Quando for comparar elemento com conjunto, você vai utilizar o Ezinho, o símbolo do E. Ezinho pertence, o E com um corte no meio é de não pertence, tá bom? Não é um Ezinho retinho como a gente costuma escrever. Esse E aqui, ó, ele é mais elíptico, ele é mais curvo, tá bom? Vamos lá para a gente poder entender melhor tudo isso aí. Olha só, eu tenho um número, que é o 1. Ele é elemento? Ele não está entre chaves. Se ele tivesse entre chaves, eu estaria representando ele assim, ó, entre as chaves. Ele não está entre essas chaves, correto? Então, ele não é um elemento. Ele não é um subconjunto. Ele é um elemento, tá bom? É porque está fora das chaves. Se ele é um elemento, eu vou compará-lo com um conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Então, se eu tenho um número, tenho um elemento e tenho um conjunto, eu vou utilizar o meu símbolo de pertence ou não pertence. Um é positivo? Ele é inteiro? Um número inteiro no sentido de não ter vírgula? Então ele pertence ao conjunto dos números naturais, como eu coloquei aqui, ó. O menos um elemento? Está fora das chaves. Ele é um número negativo, certo? E eu estou comparando ele com o meu conjunto dos números inteiros. Números inteiros tem número negativo? Tem. Exatamente essa é a característica dos números inteiros, ter números negativos. Então, o meu menos 1 pertence ao conjunto dos números inteiros. 1/3 é um número fracionário. Número fracionário, quem representa ele? Quem representa os números fracionários são os números racionais. Então, o meu 1/3 pertence ao conjunto dos números racionais. Menos 3 é um número negativo. E eu estou comparando com o conjunto dos números naturais.
Número natural tem um número negativo? Não tem. Então, o menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Novamente a minha fração, 1/3. E o meu conjunto agora é o conjunto dos números inteiros. No meu conjunto dos números inteiros, eu tenho fração? Não. A minha fração está no conjunto dos números racionais, aqui no branquinho. Então, 1/3 não pertence ao conjunto dos números inteiros. 0,35. Eu estou falando 0,35, pessoal, porque a gente ainda não aprendeu a ler números decimais. Quando a gente aprender a ler números decimais, a gente vai lê-los da forma que tem que ser, tá bom? 0,35 e o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é número positivo e número inteiro. Número inteiro no sentido de não ter vírgula. O 0,35 é positivo? É. Mas ele é inteiro? Não, ele não é inteiro, ele tem vírgula. Então, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Correto? É essa forma que você vai utilizar para comparar elemento e conjunto com o símbolo de pertence. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.